o nosso assunto é impressionismo. Lembra o último slide da última aula? Né? O que impactou para o surgimento dessa tal arte moderna? Foi o surgimento da fotografia, que passou a registrar o cotidiano, virou uma febre, uma mania. Todo mundo queria tirar foto de tudo do cotidiano, depois que a câmera se popularizou. Então, o registro do cotidiano se tornou uma coisa interessante, né? Um assunto que as pessoas se interessavam mais. Não é à toa que a pintura migrou para esse assunto, o registro do cotidiano. A questão da luz e foco, né? Enquanto um pintor precisava fotografar, precisava pintar olhando ao vivo para o tema que ele fosse fazer, ou levava o seu cavalete para o meio da rua e pintava o que ele estivesse vendo, ou fazia suas anotações no caderninho e depois ia pintar em casa. Se fosse um retrato, a pessoa tinha que vir para posar na frente do pintor. A fotografia passou a ser um instrumento de ajuda do artista. Muitos deles começaram a pintar a partir de fotos. E como a foto ela é um registro diferente, de repente em ambiente interno você usa o flash. Naquela época era aqueles flashes de explosão, né? O cara colocava pólvora em cima, apertava e puff, aquelas coisas que a gente vê em filme, né? E a luz do flash é diferente da luz natural, né? Ela tem um alcance menor. Então a gente percebe em algumas dessas pinturas essa explosão de luz clara no primeiro plano e ela se perde rapidamente em direção ao segundo plano. Então muitas dessas pinturas passaram a ser copiadas de foto e a gente vê esses efeitos de luz da fotografia começarem a aparecer nas pinturas, né? A questão do foco também, né? Se eu estou focado numa coisa no primeiro plano, o segundo plano está totalmente desfocado, né? O lance das pinceladas borradas que a gente já percebe em Manet é um pouco para simular esse tipo de efeito da fotografia. E a terceira influência aí a terceira contribuição da fotografia é na questão do enquadramento. A gente passa a enxergar o mundo dentro de um retângulo, né? Alguns cortes não são planejados, às vezes aparece uma pessoa cortada no meio, uma cesta de frutas cortada no meio, e a gente começa a ver essas coisas que não existiam antes, quando a composição era totalmente planejada na cabeça do pintor, aparecerem nas pinturas. Por quê? Porque o pintor passou a enquadrar o mundo do mesmo jeito que a fotografia, ainda que ele não estivesse usando uma foto como base, né? A gente passa a enxergar o mundo dentro de uma telinha, né? É o efeito que a gente tem olhando para a televisão. Você imagina como é a calça do William Bonner? Porque a gente só vê ele da cintura para cima. Hoje em dia não, que hoje em dia eles até caminham dentro do estúdio, mas um tempo atrás o apresentador de jornal podia estar até pelado que a gente nem sabia. Aliás, existem umas histórias que dizem que na época em que o Cid Moreira apresentava o Jornal Nacional, teve uma das vezes em que tava muito calor e dizem que ele vestiu só o terno na parte de cima e na parte de baixo ele tava de bermuda, né? Enfim, porque a gente se acostuma a ver o mundo dentro da telinha, né? Seja a tela da TV ou seja a tela do celular, ou seja lá o que for, né? E esse efeito se deu a partir do momento da popularização da própria fotografia, né? Então, na hora de compor, hoje em dia, o artista pode fazer uma pessoa cortada ao meio, porque ele já se habituou a ver dessa maneira, né? Agora, quando não existia o registro fotográfico, isso não era comum, né? Manet, ele inovou nos temas, então ele trazia esses temas antigos e punha para a contemporaneidade, né? A questão da nudez, ele foi um dos muitos dessa época que abordou a nudez de uma forma desassociada da mitologia, por exemplo, né? Enfim, então ele era bem moderninho, né? E ele mudou o jeito de pintar, né? Como ele começou a experimentar mais pinturas plein air, pinturas ao ar livre, né? Ele não podia ser lá muito detalhista, né, nessa pintura, né? A pintura tinha que ser feita de maneira rápida, porque a luz do dia muda, porque alguém pode esbarrar no seu trabalho, enfim. Então as pinceladas passaram a ser um pouco mais
imprecisas, pela velocidade do trabalho e também um pouco pela influência da moda, né, do tal do japonismo que a gente viu. Aliás, falando nisso, a última contribuição, a arte oriental, né, onde a gente viu aí no videozinho, logo no começo da aula que eu passei para vocês do Hokusai, o uso das cores complementares. Então, você chama atenção para o tema principal, não mais pela composição, não mais pela luz e sombra, mas pelo contraste entre as cores, né? Uma cor valorizando a outra, né? Então, você quer chamar atenção para o amarelo, você vai ter que colocar muito violeta na imagem. Você quer chamar atenção para o vermelho, você vai ter que colocar muito verde na imagem. Você quer chamar atenção para o alaranjado, você vai ter que colocar muito azul para a imagem e vice-versa, né? Então, uma cor valorizando a outra, essa é a grande sacada da arte oriental que a pintura ocidental passa a usar, né? Pensando muito mais na questão de uma cor valorizar a outra do que essa cor ser uma cópia da realidade, né? E a questão da estilização, né? Os traços econômicos, 3, 4 pinceladas definem uma montanha, definem um animal, definem uma planta, né? A estilização também então influenciou demais. O primeiro movimento que sofre influência de tudo isso, por essa razão, muita gente já o considera como o primeiro movimento moderno, né? Como eu já disse, não é consenso. Existem livros de história da arte que falam que a arte moderna são só as vanguardas, né? Agora, a maior parte dos livros adotados aqui no Brasil entraram num consenso em que o impressionismo é o primeiro movimento moderno. Por quê? Por várias razões. A primeira delas, a inovação temática. Mas isso já existia no realismo. Sim, já existia no realismo, né? Mas eles... há quem diga que o impressionismo ele não é o movimento, ele é o realismo tardio. Também existe uma corrente que diz isso, né? Porque a temática é parecida. O impressionismo também se foca no cotidiano, né? E se focando no cotidiano, eu vou parar de fantasiar as coisas. Eu vou mostrar as coisas que acontecem no cotidiano, no dia a dia atual, né? Então, em termos de temas, o impressionismo ele também entra nesse lance da inovação. E principalmente na mudança do jeito de se pintar, né? O impressionismo ele é uma tentativa de aproximação objetiva da percepção visual da realidade em termos de efeitos de transição da luz e da cor. Que bonito isso, hein, professor? Não entendi nada. A ideia é a seguinte: a realidade ela está na nossa cara. Dependendo do nosso humor, a gente pode dar bom dia ou não dar bom dia. Dependendo do nosso humor, a gente pode olhar para a cara de um ou para a cara de outro, né? E chegar dando um bom dia alegre, um bom dia triste. Você pode abrir a janela do seu quarto e olhar para o céu e falar: nossa, que dia feio, estou deprimido. Ou, às vezes, tá aquele baita solão, aquele dia maravilhoso, e porque você está triste por dentro, você não olha com bons olhos aquele, pra que tanto sol, né? Então, a nossa percepção da realidade, ela é filtrada pelas nossas emoções. É aquela coisa da pessoa sentar na beira da praia e aplaudir o pôr do sol. O sol que está se pondo. O sol se põe todo dia, né, menino? Todo dia ele nasce e se põe, né? Agora, para que eu vou aplaudir o sol, né? É um fenômeno científico, né? A gente completou o giro da Terra, né? Por isso que a gente atingiu a noite, né? Então o nosso continente está na área agora que não está recebendo luz do sol, né? Enfim. Então não é um motivo para você sair aplaudindo, mas é uma coisa que emociona, é bonito de se ver. Tá dando para perceber? Então, a percepção da realidade que é registrada no impressionismo é essa percepção, é a emoção de ver o momento, né? É o registro de um instante. É quando você pega uma foto que você tirou há 10 anos atrás
e você olha para aquela foto e vem na sua memória tudo aquilo que aconteceu naquele dia. Você fala, nossa, que da hora isso, né? Poxa vida, enfim. Então, é a emoção despertada pela sensação que a gente tem da luminosidade, da cara da coisa no momento, né? Então, de uma certa forma, o impressionismo ele registra um momento, do mesmo jeito que uma câmera fotográfica. Além de ele ser o registro do cotidiano, portanto, já era um registro do momento, do mesmo jeito que eram os realistas, pelo fato dele buscar ser fiel a essa emoção de ver o sol, de ver determinado tipo de luz incidindo sobre o ambiente. Você olha para uma árvore de manhã, ela tem uma cara. Você olha para essa mesma árvore ao meio-dia, ela tem outra cara. Você olha para essa mesma árvore no final da tarde, ela tem uma cara totalmente diferente. E continua sendo a mesma árvore. O que mudou? O que mudou? O sol, a luz, a iluminação do ambiente. A iluminação do ambiente mudou tudo e aí ela provoca emoções, né? Então é disso que a gente fala no impressionismo. É o registro do momento captando emoções. Primeiro, por que esse movimento se chama impressionismo? É um grupo de artistas que queria mudar o jeito de pintar, né? Eles não concordavam muito com o jeito acadêmico, né? Olha aqui esse quadro do Monet, como ele é econômico, como ele é bem inspirado na arte japonesa, né? A gente vê aí, por exemplo, ó, azul e laranja, basicamente, como cores base para essa pintura, né? Por que esse sol tá tão laranja? Olha a quantidade de azul que tem em volta dele, né? Enfim, então é uma cor valorizando a outra. Aqui a gente não trabalha mais só com o posicionamento dos objetos e com a luz e sombra. Não, aqui a cor tem um papel fundamental, né? A cor ela é escolhida para criar esse clima, né? Para registrar a emoção desse instante, né? Bom, esse quadro Monet pintou e chamou de Impressão Sol Nascente. Um grupo de pintores, como eu disse, seguiu mais ou menos esse estilo, né? E aí eles fizeram como é difícil para você apresentar uma arte nova num lugar onde todo mundo só aprecia a arte antiga. É complicado, né? E aí a gente também começa a ver um outro fenômeno que tem a ver com a modernidade. Os artistas se reunirem em grupos que compartilham a mesma ideia. Então, vários artistas queriam mudar o modo de se pintar, curtiram bastante as novas pinceladas do Manet, curtiram bastante a arte japonesa e queriam colocar isso de uma maneira mais evidente nas pinturas. Como eles não conseguiam espaços dentro dos espaços tradicionais, resolveram fazer uma exposição coletiva só com o trabalho deles. Se organizaram, alguns tinham um pouco de dinheiro e tal, etc. E aí alugaram um espaço e fizeram essa exposição. Só que a crítica não estava acostumada a ver coisas novas, né? Você imagina, 300, 400 anos onde a arte era copiar a realidade. Tem as suas variações? Tem, a gente já viu as variações, né? Existem basicamente duas escolas diferentes, a escola romântica e a escola neoclássica. Só que na essência, a gente só consegue diferenciar um do outro por detalhes, por minúcias, né? Por exemplo, os realistas em relação aos românticos, a gente só diferencia pela temática do quadro, né? O jeito de pintar é o mesmo, a anatomia perfeita é a mesma, a perspectiva é a mesma. Aqui não, aqui já muda totalmente a cara, né? Então isso não agradou. Diz que teve um jornalista que não curtiu, e não só não curtiu, ele fez uma crítica, publicou no jornal, e para tirar o sarro, ele pegou o nome desse quadro, Impressão Sol Nascente, e falou assim, esse pintor ele escolheu muito bem esse quadro,
o nome para esse quadro. Ele chamou de impressão, porque você chega numa exposição como essa, você tem impressão que vai ver arte e você não vai ver arte. Ou seja, esculhambou, né? E ainda para fechar com chave de ouro, ele fala assim: para mim, todos esses pintores são impressionistas. Ou seja, o termo impressionista, era uma ofensa, era um xingamento, né? Só que, ao mesmo tempo, pensa comigo, a arte japonesa estava na moda. Então as pessoas consumiam demais esse tipo de obra de arte. Para a crítica especializada, estava muito estranho esse tipo de pintura. Só que para o gosto popular, essa pintura tinha tudo a ver com o que estava na moda. E aí esses caras, eles... como a gente já está numa geração de artistas que não dependem tanto do mecenato e já vendem por conta própria, esses caras começaram a vender bastante os seus quadros, né? Então, até tal ponto de chegava assim: você chamou a gente de impressionista? Beleza, nós somos impressionistas mesmo. Gostamos desse nome, vamos adotar esse nome pra gente. E ficou, né? Então, é um nome que foi criado por um jornalista e que os próprios pintores resolveram adotar para si, né? Não dando a mínima pelota pro jornalista, porque eles tinham esse espírito de estar inovando nas artes e ainda caíram na graça do público e vendiam bem os seus quadros, né? Quais são as características? Você não tem mais o chiaro escuro, você vê que é um trabalho plenamente iluminado, né? E com um jogo de cor fantástico, né? Então, se perde um pouco a importância do chiaro escuro e se valoriza muito mais a composição através da cor. Uma cor valorizando a outra, os tons avermelhados do barco sendo valorizados pelos tons de verde no restante da paisagem, por exemplo, né? Por isso que esse chapéu da menina fica tão vermelho na cabeça dela, apesar de não ser tão vermelho assim, né? Uma reação mais visual. Rejeição ao exagero romântico, então ele se foca no cotidiano, assim como os realistas, né? Mas a intenção deles é trabalhar mais as sensações visuais imediatas, não tanto críticas sociais, né? Eles têm uma preferência por pintura ao ar livre, o registro da natureza no instantâneo, como se fosse uma câmera fotográfica na mão do pintor, né? Então, já que a câmera fotográfica registra o instante, por que a pintura não poderia passar a registrar o instante? Então, muitos artistas faziam esse trabalho de pintura ao ar livre para poder executar uma pintura mais rápida, onde eles misturassem as cores na própria tela, reduzissem a quantidade de cor e trabalhassem uma cor valorizando a outra e conseguisse o mesmo efeito visual, o mesmo efeito emocional da cor em determinado momento, em determinado instante, né? Então o grande tema é a paisagem do cotidiano, ou os arranjos compositivos aí, tirados do cotidiano, e a gente percebe nesse quadro aqui de Monet, mais uma vez Monet, uma figura cortada aqui. Então isso aqui é um recorte fotográfico, né? Isso foi pintado a partir de uma foto? Não, pode ter sido pintado até ao ar livre, né? Mas na hora de compor, a gente já está tão habituado com o enquadramento fotográfico que isso se torna natural dentro da própria pintura. Era um horror, era um escândalo para a arte acadêmica, mas os impressionistas, os realistas já usavam um pouquinho e os impressionistas usavam muito esse arranjo compositivo fotográfico, né? Eu falei Monet e eu tinha falado de Manet antes, então já diferencia. Manet é realista, ele é precursor do impressionismo graças às suas pinceladas. A gente vê esse tipo de pincelada bastante frequente no trabalho do Monet. Por que a gente, do Manet? Por que a gente não pode chamar o Manet de impressionista? Porque o Manet, ele trabalhava alguns temas de crítica social, né? Então ele é muito mais realista, e ele não tinha essa preocupação tão forte do arranjo de cores, né, para valorizar a determinada luminosidade do dia.
né? Ele usava esse recurso para se aproximar mais do desfoque da câmera fotográfica, digamos assim, né? Principais artistas do impressionismo. Você não pode esquecer, amiguinho. Falou impressionismo, tem que falar de Monet, Renoir, Degas. Monet, Renoir, Degas. Monet, Renoir, Degas. Impressionismo, Monet, Renoir, Degas. O tipo de pintura deles é muito parecido, né? Na sua essência, o tipo de pincelada, a temática dos trabalhos. Então eu vou mandar para vocês, vou postar lá no nosso caderno, um quadro comparativo de obras de arte entre Manet, Monet, Renoir e Degas, para a gente perceber as sutilezas, as diferenças, né? Porque há muita similaridade no trabalho deles, então para que a gente possa divisar bem quem é realista, quem é impressionista e por que o trabalho do Monet é diferente do Renoir, que é diferente do Degas, apesar dos três terem trabalhos muito parecidos, serão os detalhes, né, das imagens. São os únicos impressionistas? Não, tem muitos impressionistas pelo mundo afora, muitos. É uma geração de artistas mais livres, que se livraram das amarras da arte acadêmica e começaram a buscar novas linguagens visuais, todas através da linguagem impressionista. A gente vê aí pela primeira vez aparecendo nas nossas aulas nomes femininos, não que não existissem pintoras antigamente, mas é assim. Você imagina o papel da mulher na sociedade hoje, como ele é contestado, né? O escândalo que se faz quando você pega, sei lá, por exemplo, num filme ou numa história em quadrinhos e adapta um personagem que era masculino para ser feminino, né? De repente, o Thor, no próximo filme do Thor, vai ser uma mulher, vai ser a namorada do Thor, dos primeiros filmes, que é que vai se tornar a nova Thor, né? E aí tem gente que torceu o nariz, é porque é moda hoje em dia e tal, mas essa representatividade é muito importante, né? Porque ela sempre foi negada, né? Para você ter uma ideia, a conquista de voto da mulher é coisa dos anos 40, né? Por exemplo. Então, você imagina a dificuldade que era para uma família lutar com toda a sociedade e investir em estudo. Muitas das mulheres às vezes nem estudavam, nem podiam ir para escolas, né? E você imagina, e quem dirá ter uma formação artística e poder trabalhar como artista? Se tem gente que vê com maus olhos o artista nos dias de hoje, e olha que o nosso mundo está muito mais adiantado, muito mais avançado, né? Em vários sentidos, em relação a preconceitos, etc., se a gente comparar com séculos anteriores, mas a gente não evoluiu tanto assim, né? Ainda existe muita gente que reduz o papel da mulher na sociedade. Então é curioso a gente começar a perceber uma quantidade maior de mulheres aparecendo aqui. A gente tem a América Sá, a gente tem a Berthe Morisot, como dois exemplos aí, ó. Eu não tinha falado de mulher nenhuma, e de uma vez só, no primeiro movimento moderno, a gente já vê a entrada de duas mulheres, por exemplo, nessa turma toda aí. E tem outros nomes aí. O grande polo cultural, desde o surgimento da arte acadêmica, passou a ser a França, né? Na época do Renascimento era mais Itália, né? Mas com o surgimento das academias de arte, ficou França e se tornou uma tradição, né? Você quer aprender arte, quer conviver num espaço onde existem muitos artistas, onde eles frequentam os mesmos lugares, onde eles expõem os trabalhos nos mesmos lugares, você precisava ir para Paris, né? Então muitos desses artistas são franceses, por isso que a gente fala de Monet, Renoir e Degas, que são franceses mesmo, mas a gente tem Sisley e Pissarro, aliás, Pissarro francês. A gente tem, por exemplo, Sisley, que é inglês,
né? E tá nessa turma aí de artistas do impressionismo. Tem um brasileiro, a gente tem um representante do impressionismo, você vê a pincelada imprecisa, né? O enquadramento não centralizado, uma coisa mais influenciada pela fotografia, não está valorizando o momento nem a dramaticidade, está valorizando mais a questão da luz, né? A sensação que se tem da mocinha colhendo trigo na manhã, enfim, né? A gente tem, então, como representante do impressionismo no Brasil, Eliseu Visconti, né? Então, Eliseu Visconti, ele tinha formação acadêmica, aí ele viajou para Paris, teve contato com essa primeira vanguarda, que não é nem considerada ainda das vanguardas modernas, mas já é bem inovadora em relação à arte acadêmica, que era o impressionismo, e, sem querer fazer trocadilho e já fazendo trocadilho infame, ficou impressionado com essa pintura e resolveu mudar o seu estilo de pintura e trouxe esse estilo para cá, para o Brasil, né? Então ele é o nosso representante maior do impressionismo aqui no Brasil, é Eliseu Visconti. Já caíram várias questões em vários vestibulares aí, no tocante a impressionismo, e eles geralmente colocam essa obra, às vezes é uma outra obra, mas normalmente é essa obra que eles apresentam, o Trigal, de Eliseu Visconti, e apresentam o trabalho dele como impressionista. Beleza? Vamos começar com Monet. Ó, nesse autorretrato, a gente já percebe uma diferença grande com a arte acadêmica, né? Primeiro, a paleta de cores reduzida. Você vê que há uma repetição de cores aí, muitos tons de azul, porque toda a tonalidade de azul é trabalhada na própria tela, acrescentando-se branco, acrescentando-se preto, acrescentando-se uma cor oposta em cima, de repente, para se mudar a cor, né? Aliás, para você conseguir o tom de preto sem usar tinta preta, você tem que misturar complementares. Se você pegar uma tinta vermelha e uma tinta verde, você vai misturar, você vai obter um tom de marrom muito escuro que se aproxima do preto, né? Então esse efeito de sombra também era obtido com cores opostas pelos impressionistas. Uma outra coisa que a gente percebe aí na roupa, ele está usando uma roupa que é de feltro, uma roupa que é de camurça, uma roupa que é de couro, não dá para a gente saber qual é o tecido, porque a gente não está preocupado com uma cópia fiel da realidade, no sentido de imitar as texturas do mundo com perfeição. Isso é trabalho para artista neoclássico. Nem o romântico fazia isso. Você lembra que a pintura romântica ela já tinha um pouco dessa imagem imprecisa e meio borrada, né? Só que aqui ela é tão imprecisa, tão borrada, que ela dá até uma impressão de não ter sido terminada. Se a gente olhar aqui na parte de cima do quadro, ó, tem uma faixa em branco, tem umas faixas em branco que não tem tinta. Aqui é a cor da tela mesmo, né, por trás do retrato. Então, às vezes, algumas pinturas chegavam até a ficar meio inacabadas. O cara produzia toda a imagem direto na própria tela. Muitos deles começaram a fazer até o próprio rascunho da pintura com pincel, não riscavam a lápis, eles já iam trabalhando a forma direto com as cores na tela. Monet, ele se dedicou muito mais a paisagens, né? E olha essa cena do parlamento inglês aqui, né? Que a gente vê aqui na sequência. Ele não tinha muita imaginação, ele pintava a mesma coisa, não. É que isso é num determinado dia, num determinado horário, numa determinada condição de luz. Aqui é em outro dia, em outro horário, em outra condição de luz. É uma coisa que a gente vai começar a ver com uma certa frequência nos trabalhos do Monet, né? A repetição de temas em momentos diferentes, né? Ele tinha uma fixação por isso. Não só ele, mas vários impressionistas, mas a gente vê isso bastante frequente nos trabalhos do Monet, né? E ele se dedicou muito mais à paisagem, né? Veja que essas figuras humanas são basicamente borrões. Se a gente olhar de perto uma imagem como essa, a gente vai ver só os borrões. Se a gente olhar de longe, é que a gente tem a sensação da imagem pronta, né? Esse quadro muito famoso, também já caiu em várias questões de vestibular, a moça
com sombrinha, né? A gente vê aí o jogo de luz e sombra, e não é um chiaro escuro, mas é um jogo de luz e sombra obtido através das misturas de cores, né? E a gente tem a nítida sensação de estar vendo a luz da manhã, né? Então, eles treinavam retratar vários momentos para poder ter esse registro de luz em instantes distintos, né? Então, seria o registro fotográfico feito através da pintura. Monet, para fazer essa série aí da Catedral de Rouen, dizem que, bom, ele já tinha um certo poder aquisitivo aí, já tinha uma certa grana, né? Porque ele já fazia um determinado sucesso. Dizem que ele alugou um apartamento em frente à Catedral de Rouen para dispor na sacada desse apartamento vários cavaletes, né? Com tela e etc. E passava o dia ali pintando cada uma das paisagens em cada uma das cenas da fachada da catedral em horários diferentes, em dias diferentes. Então são inúmeras telas. Aqui eu coloquei 3, né? Mas ele fez muito mais que 3, só para a gente perceber a diferença de luz e sombra que era obtida com composição de cores diferentes, né? Através do uso das complementares. Então ele alugou um apartamento só para fazer essa sequência de quadros, né? Tem alguns mitos, né? Dizem que tem uma determinada paisagem que ele estava incomodado com uma determinada árvore, e dizem que ele mandou derrubar essa árvore porque ela estava atrapalhando a composição na hora da pintura. Não sei se isso é verdade ou mentira, mas é uma das histórias curiosas que se associa a Monet, né? Ele comprou uma propriedade grande em Giverny, na França, e uma das suas diversões era pintar trechos dessa sua propriedade também em vários momentos do dia, em várias épocas distintas do ano. Ele tem uma outra série também fantástica com essa ponte aí das ninféias, também foi pintada em momentos distintos, né? Enfim, tinha uma novela da Rede Globo, inclusive, que eu não sei se é Por Amor, eu não sei dizer, onde tinha uma menina que sofria um acidente de carro no começo da novela, e no final da novela ela se casava com o médico que cuidou dela, né? Enfim, e a lua de mel deles nessa novela foi feito em Paris, e num determinado momento ele convida a moça para conhecer Giverny e leva ela para essa propriedade. Essa propriedade está conservada, preservada do mesmo jeito que ela era na época em que Monet morava nela. Bom, as ninféias, como a gente vê aí, essas flores, outras cenas de Giverny, você vê que às vezes os filhos apareciam na pintura, às vezes a esposa com os filhos. É o registro do cotidiano, só que é o registro do cotidiano com enfoque na luminosidade, no efeito dessa luminosidade dentro da gente. E ele tinha uma fixação por essas ninféias, né? Então a gente encontra também com uma certa frequência nas suas pinturas as ninféias como tema, né? Olha como ela chega a dar uma impressão quase de arte abstrata. Por isso que muita gente já considera o impressionismo como o primeiro dos movimentos modernos. E são quadros lindíssimos, né? Imagina que isso vendia muito fácil. Vendia muito fácil. Qualquer quadro desses você gostaria de colocar na sua casa. Qualquer quadro desses, né? São quadros muito lindos. E Monet se concentrava basicamente nas paisagens e nos efeitos de luz, beleza? Próximo impressionista, Renoir. E às vezes as obras de arte aparecem na prova com referência de nome de autor, etc, data e tal. Mas às vezes não aparecem com referência para testar o seu conhecimento sobre a coisa, né? E aí como é que você vai olhar para um quadro, de repente, isso parece Renoir. Renoir é impressionismo. Impressionismo é metade do século XIX. Então essa você vai pegando as dicas para responder uma questão, seja de qual matéria for que entre arte, ou se for uma questão específica que fale sobre coisas de arte. Renoir.
Renoir, além de fazer paisagens, etc., a gente tem que lembrar que os impressionistas, assim como os realistas, focavam no cotidiano. Só que não é um cotidiano social, né? No caso dos impressionistas, é um cotidiano comum, mas um pouco mais frívolo, né? São festinhas, são reuniões familiares, coisas assim, né? Então, Renoir fazia as paisagens. Se a gente olhar as flores, as árvores, as plantas, a água, como ela é trabalhada no fundo desse quadro, parece demais a pincelada do Monet, por exemplo, né? Mas o que diferencia nos quadros do Renoir, a gente começa a ver essas mocinhas de rosto angelical, né? De pele cor de pêssego, enfim. Se olhou e enxergou esse tipo de imagem, você pode ter quase certeza de que se trata de Renoir, né? Ou é isso, ou é o cotidiano da alta sociedade, o café society, ou crianças brincando, ou flores, ele também pintava bastante, né? Então vamos olhar trabalhos de Renoir, ó. Ele gostava, é safadinho, né? Vamos combinar que ele era safadinho, gostava de pintar uma mocinha pelada, né? Safadinho ele era. Mas olha, ele fazia pinturas ao vivo, né? E você olhando para um quadro como esse, olhando para o quadro do Manet, para o quadro do Monet, tem muita coisa parecida. Por isso que a gente está focando agora no que é diferente, né? Eu estou apresentando esse quadro como Renoir, mas se eu te falasse que era Monet, muita gente ia acreditar, porque a pincelada é muito parecida. Tá dando para entender? Mas, ó, então, o cotidiano da alta sociedade, a gente começa a ver, então, essa coisa sendo retratada mais pelo Renoir, né? Assim que ele ganhava muito dinheiro, né? Então, o pessoal da alta... Porque, assim, tinha gente da alta sociedade que curtia a arte acadêmica, mas o impressionismo ele foi um fenômeno, assim, que se tornou popular muito rapidamente, né? Então, uma boa parcela também da alta sociedade passou a apreciar o trabalho deles, né? E esses caras, assim, né? Pagando bem que mal tem, né? Não tinham pudores de vender sua obra. Enfim, muitos deles enriqueceram, né? Com o seu trabalho em vida. Muitos deles, o Manet, o Monet, o próprio Renoir, né? O Degas não, o Degas já era mais filho de gente rica, mas enfim, mesmo assim os seus trabalhos vendiam muito, né? Bom, na verdade, todos eles vinham de famílias assim, um pouco mais abastadas, né? Para você ser um artista, dificilmente você vai ver um artista vindo das classes mais trabalhadoras ou classes operárias ou o que valha, né? Esse é um fenômeno que a gente vai começar a perceber mais ao longo do século XX, né? Século XIX, a arte ela ainda era muito muito elitizada, né? Aquela coisa das cores complementares que a gente falou, nossa, por que esse chapéu é tão vermelho? Se a gente olhar, olha a quantidade de verde que tem em volta, né? Então a influência do japonismo, né? O azul vibrante, porque tem tons alaranjados, tanto na pele como em elementos em volta, enfim, né? Você percebe que o preto ele não é totalmente preto, é um preto misturado com alguma cor, enfim. Esse quadro aqui, né? Além de mocinhas, onde é que a gente percebe a influência do impressionismo? Na pincelada imprecisa, principalmente aqui nas flores, no vaso, e no uso das cores contrastantes, tons avermelhados e tons verdes, né? Enfim. Frase, como falei, ele era safadinho, né? Frase de Renoir, ó. Pinte com alegria, com a mesma alegria que faria amor com a mulher. Enfim. Esse quadro, se você quiser ver, quando reabrir novamente o MASP, faz parte do acervo do MASP, né? Esse quadro se chama Rosa e Azul, né? Porque uma menina está com vestido rosa e outra está com vestido azul, por razões óbvias, né? Mas enfim, nele você vê as mocinhas com o jeito angelical, né? A pele cor de pêssego. É um típico quadro de Renoir. Para quem assistiu Modigliani lá no 9º ano, o velhinho que aparece conversando com Modigliani e com o Pablo Picasso é Renoir, né? É o cara que fazia esses quadros depois de velhinho,
Ele já rico, com aquela propriedade gigantesca, aparece lá no filme, né? Ele gostava de fazer naturezas mortas, muitas flores, né? Então, a diferença das flores do Monet e das flores do Renoir, que as flores do Monet eram mais flores ao ar livre, né? Flores do campo e tal. Não que Renoir não fizesse isso, mas Renoir também gostava de fazer muitos quadros assim, natureza morta com flores, né? Esse é um dos seus quadros mais famosos, Le Moulin de la Galette, o Moinho da Bolacha, né? Então é o Café Society, né? Então era a diversão da alta sociedade nos cafés e nos barés, né? Piquenique da Festa dos Barcos. Olha que cores vivas, né? Mas por que estão tão vivas essas cores? É a brincadeira do contraste, né? Tem muito laranja, tem muito azul, tem muito verde, tem muito vermelho, né? Enfim. Nesta cena, se não me engano, o próprio Renoir está aqui dentro. Eu não sei qual dessas figuras que é. Não sei se é uma dessas aqui do fundo, mas ele pintou assim mesmo. É uma reunião de amigos dele, né? Quando a cena é mais distante, aí a gente percebe bem a semelhança da pincelada dele com a dos outros impressionistas, né? Quando é um negócio mais detalhadão, assim, com pessoas mais de perto, a gente percebe muito mais esse lance da pincelada imprecisa no cenário, né? Opa, eu tô voltando em vez de ir pra frente, fica maluco, né? Então, como eu disse, ele ganhou muito dinheiro, as pessoas encomendavam retratos, né? Aqui, ó, a gente vê essa senhora da alta sociedade que encomendou, faz um quadro meu e das minhas filhas. Opa, pagando bem que mal tem, né? Foi lá e fez, e pintou, né? Enfim, então, muitos eram retratados, mas retratados já num estilo novo de pintura, né? As paisagens. A gente percebe em Renoir uma delicadeza um pouco maior do que em Monet, né? Monet, as pinceladas são mais largas, mais grossas, são mais borradonas, né? Em Renoir você tem essa pincelada imprecisa, mas ainda assim ele é um pouco mais detalhista, digamos assim. O terceiro dos mais famosos, Degas, né? Edgar Degas, diferente dos outros impressionistas que gostavam de pintar ao ar livre, Degas não curtia muito isso, não. Ele falava, essa história, as pessoas esbarram em você e derrubam a sua pintura, aí pode bater um vento e grudar sujeira na tela. Eu não curto esse negócio de fazer pintura ao ar livre, não. Pintura para mim tem que ser no estúdio. Só que no estúdio ele pintava no estilo dos impressionistas, pintava rapidamente, né? E como é que ele fazia para fazer o registro das coisas? Gente, já existia fotografia, né? Ele era um dos caras que às vezes fazia os seus esboços ao vivo, aí ele desenhava ao vivo no caderninho, ou então ele fotografava e depois pintava a partir de fotos, né? O que ele fazia na maior parte das vezes. Cada um tem uma temática predileta, né? Como eu falei, Monet mais paisagens, flores do campo, coisas assim, e objetos repetidos em vários horários diferentes do dia. A gente vê em Renoir o cotidiano da alta sociedade, as mocinhas, as naturezas mortas em vasos, né? E Degas pensou bailarinas. Ele tinha uma verdadeira obsessão por pintar bailarinas, né? Era um cara que assistia muito espetáculos de balé, curtia muito isso, né? E admirava a delicadeza das mocinhas dançando e tal, e achava que isso dava uma beleza plástica diferente nos quadros, por isso que ele curtia demais fazer pinturas de bailarinas, né? E olha as características do impressionismo, né? A pincelada borrada, né? Ai, por que é tão azul esse vestido? Olha as cores que estão em volta, menino. Dá uma olhada na quantidade de tons alaranjados que eu tenho em volta, por isso que esse azul ficou vibrante, tanto nas roupas quanto nas flores lá em cima, né? Mais bailarinas e mais cores opostas. Mais bailarinas, mais cores opostas. Ele pintava tanto apresentações quanto ensaios, né?
conhecia muita gente que trabalhava com balé, então às vezes ele visitava os ensaios e pintava, né? Ó, inclusive aqui eu tenho 2 quadros que ele pintou de ensaios. Pela posição das bailarinas, deve ser o mesmo espetáculo que elas estavam ensaiando, ou a mesma música que elas estavam ensaiando, porque a dança é parecida. A gente só percebe diferenças porque pela posição do violinista, né? E da luminosidade no quadro. Então, mesmo Degas também trabalhou a coisa de temas semelhantes em horários e dias diferentes, né, para captar a luz. Então, a coisa da emoção do instante, a emoção do registro do instante através da luz é uma temática que é comum para todos os impressionistas. Então, dá uma olhada, ó, nesse aqui e nesse aqui, né? Ó. Você vê que as mocinhas estão dançando do mesmo jeito, né? É o mesmo ensaio, ou é um ensaio para a mesma dança, né? Mas aí você vê o músico em posições diferentes, a luz trabalhada de maneira diferente, né? Enfim, é típico quadro impressionista. Né? Muita coisa de ensaio, né? Então ele ou desenhava essas cenas do ensaio, ou fotografava e depois pintava a partir de fotografias. Olha lá. Então tem coisas de ensaios, de backstage, né? E de apresentações também. Mas o tema predileto dele eram as bailarinas. Não que ele não fizesse tudo, fazia paisagens, fazia outras coisas, mas muito mais frequente que eram as bailarinas. Ganhou muito dinheiro, né? E aí adquiriu um outro hobby na sua vida, que eram os cavalos, né? Ele apreciava demais corrida de cavalos, enfim. Então era um outro tema que a gente encontra muito frequente nas obras do Degas, os cavalos. Ó, percebe esse cavaleiro cortado aqui como é enquadramento fotográfico, né? Como nitidamente isso foi uma pintura feita a partir de uma foto. Cortou o resto, eu não desenho o resto. Eu vou desenhar apenas o que eu estou olhando. Ou, na hora de desenhar ao vivo, de selecionar o que eu estou desenhando, eu não vou me preocupar em cortar uma pessoa no meio, porque as pessoas já estão acostumadas a ver esse tipo de imagem, graças à cultura que se criou a partir do surgimento da fotografia. Então, influência da fotografia, influência do japonismo, influência da pintura do Manet, enfim. E a questão da luz, da emoção, do momento, tudo isso está presente em qualquer obra impressionista. Degas não seria diferente. É o que a gente está percebendo aqui. Né? Dos impressionistas, acho que talvez Degas que seja o mais próximo dos realistas, né? Porque ele também focava no cotidiano, e o seu cotidiano não era o cotidiano da alta sociedade. Ele dedicava o seu cotidiano mais às pessoas comuns, ao trabalhador simples, né? Então você vê aí 2 pessoas num bar, né? Olha a expressão de desânimo da mocinha com um copo de absinto ali na frente, né? Você vê que é o registro do momento, né? A mulher que estava pensativa do lado do vaso de flores, né? Tem muita coisa do registro do momento, né? Esse aqui é bem realista, né? Focado na classe trabalhadora. Então você vê as mulheres aí trabalhando, engomando o tecido, é um trabalho difícil, né? Porque não é ferro elétrico, é o ferro aquecido na base da lenha, né? As roupas são engomadas com clara de ovo, se faz uma força desgraçada dependendo da espessura do tecido, né? E é um trabalho cansativo, né? Então você vê que a mulher aqui do lado já fez a parte do serviço dela enquanto a outra está fazendo e está dando uma relaxada no meio do turno, né? Esticando as costas, já morta de cansado, bocejando um pouco e dando uma descansada, tomando um gole de vinho ou cachaça, ou seja lá o que tem nessa garrafa aí, né? Mas enfim, você vê, é o registro do cotidiano da classe trabalhadora. Por isso que não muita gente, mas algumas pessoas questionam essa divisão entre realismo e impressionismo, né? Porque está muito próximo por causa do registro do cotidiano, né?
Mas eu não sei se eu estou deixando claro que a questão estética, o tipo de pincelada, a escolha de cores, o tipo de enquadramento é muito diferente do realismo. O realismo, a cor é real, o enquadramento ele é acadêmico, se tem influência de neoclassicismo com exatidão na composição, se tem influência de romantismo, a questão do exagero, da dramaticidade do movimento e do que era escuro, né? Tem um pouco disso tudo, existe essa influência, mas a gente diferencia basicamente porque o realismo ele é focado bem no cotidiano da classe trabalhadora, né? Então, o ponto que seria em comum entre o impressionismo e o realismo é quando ele se dedica a retratar esse cotidiano da classe trabalhadora. Mas não, você vê que não é um tema que todos os impressionistas faziam, né? Então a gente não pode também generalizar, né? E a gente também percebe o quanto é difícil a gente classificar e colocar determinado artista em determinada caixinha. Se eu tenho 2 gavetas para guardar o Degas, uma gaveta é o realismo, outra gaveta é o impressionismo, qual das gavetas eu devo colocar o Degas? Aí eu tenho que pesar tudo, né? Se for só pela temática, eu colocaria ele no realismo. Mas como o pacote todo, né, do Degas inclui mudança de estilo, inclui influência do japonismo, enfim, aí e a questão da luminosidade também contando parte dessa história, ele é mais impressionista do que realista. E eles são contemporâneos, né? A gente tem um Manet que é realista e não impressionista e conhecia essa galera toda, né? Conviveu. São visões diferentes da pintura surgindo de maneira simultânea, fenômeno que a gente começa a observar desde o surgimento do romantismo. Então, é cada vez mais a modernidade se tornando presente, né? Degas também era safadinho. Degas era safadinho. Também gostava de fazer essas cenas de banho da mulherada, né? Olha lá. Ele era bem safadinho. Ele tem uma série de pinturas com uma temática um pouco mais sensual, um pouco mais erótica, né? Então você vê que muda um pouquinho a temática dele aí, né? Safadinho, gostava de pintar a mulherada tomando banho, né? Ai, no artístico, sei, tô ligado. Bom, é engraçado que alguns deles, quando foram envelhecendo, tiveram problemas de saúde, né? A gente tem o Renoir com a questão da artrose, que aparece no filme do Modigliani, né? Ele perde um pouco o movimento das mãos, né? As juntas começam a engrossar nos dedos e a mão fica levemente deformada, ele começa a ter dificuldades para pintar depois que ele envelhece, né? A gente tem, por exemplo, o Monet. O Monet, ele tem catarata, né? E aí ele vai perdendo a visão. Então, quanto mais ele envelhece, ele acaba parando de pintar. E a gente tem Degas também, que acabou ficando cego, do mesmo jeito. Só que Degas, para não parar de trabalhar com arte, ele abandonou a pintura, já que não dá para fazer pintura por causa da cegueira, e se dedicou à escultura, né? Porque ele podia moldar sem precisar tanto da visão. Ele trabalhava mais com a questão do toque, né? E claro, se o tema predileto dele nas pinturas eram as bailarinas, a gente vai ver nessas esculturas que ele fazia também as bailarinas, né? Ele tem uma série com várias bailarinas dessas, né? Se não me engano, no acervo do MASP tem acho que 2 ou 3 delas, se eu não me engano, né? E você percebe que além da figura que foi moldada em argila, depois feita a produção 11, né? Ele também tinha o cuidado de fazer a roupinha para bailarina. Então não era um vestidinho esculpido, não um vestidinho, é um tudo, o tecido mesmo, né? Como se fosse roupinha de boneca, né?
Então, quando ele teve problemas de visão, ele passou a trabalhar com escultura, né? E a gente percebe que a escultura dele não é tão exata, tão limpinha, tão lisinha quanto a escultura do Canova, por exemplo, né? O Canova ele é muito exato, né? Então, lembra, Canova é neoclássico, né? Aqui a gente vê uma sugestão de forma de cabelo, uma sugestão de forma do corpo e assim por diante, né? Não é assim 100% preciso, né? Uma pela dificuldade que tinha, porque afinal de contas essa geração já está começando a superar a arte acadêmica, né? Não depende mais de ser tão exato, né? Olha lá, outras posições da mesma bailarina, outras bailarinas, você vê que essas aqui ele não colocou roupas ainda, né? As mulheres, a gente tem Mary Cassatt, né? Percebe pela pincelada dela que é impressionista, pelas cores que são usadas, o jogo do vermelho contra o verde, enfim, né? Tem todo registro do cotidiano, enfim. Então, toda a temática impressionista se encontra também na obra da Mary Cassatt, né? Só que a gente vê como tema predileto dela essa relação mãe-filho, né? Ela tem vários quadros assim, vários, por várias razões. Primeiro, assim, para uma mulher se tornar pintora, ela tinha que passar por muitas barreiras, né? Primeiro, ter nascido numa família que pudesse lhe dar a educação, né? E não era todo mundo que estudava, mulheres muito menos, né? Só quem era da alta sociedade mesmo. Para ela trabalhar como pintora, se tornar pintora, precisaria que a família a apoiasse nisso. E após ela se casar, né, porque o destino da mulher era se casar, o marido também concordasse. Então, ela teve uma sequência de combinações de fatores que permitiram que ela se tornasse artista, né? É uma luta que nem toda mulher tinha, né? Por isso que a gente vê uma quantidade pequena de artistas do sexo feminino, quanto mais antigo o período histórico, né? E ela tinha uma condição física que ela não podia ter filhos. Não podendo ter filhos, ela podia se dedicar basicamente aos seus afazeres. Como era uma pessoa que não era de origem pobre, devia ter empregados, etc. Então não tinha muitos afazeres de casa, então ela podia se dedicar à pintura, né? Tinha um marido que concordava com isso, né? Enfim. Então você vê que é um conjunto de fatores que permitiu que ela se tornasse realmente uma artista. E dizem que talvez por causa dessa condição dela não poder ter filhos, talvez seja essa obsessão temática pela relação mãe e filho que a gente encontra nas pinturas dela, né? Ela tinha uma musa inspiradora, que era Lídia Cassatt, que era irmã dela. Assim, para Mary Cassatt, Lídia era a mulher mais linda do mundo. Ela tinha uma verdadeira admiração assim, pela irmã, né? Então ela gostava de retratar a irmã, as duas eram quase que inseparáveis, né? Ela gostava muito de retratar a irmã em qualquer situação do cotidiano, numa festa, em casa, no jardim, com seus afazeres, enfim, né? Bordando, tal. Então a gente vê também, além do tema mãe e filho, essa admiração que ela tinha pela irmã. Certo? Aí, para a gente terminar na próxima aula, realmente hoje não vai dar para a gente falar de música. Tem a Morisot, que é outra mulher, e outros como Sisley e Pissarro. Fica até um pouquinho, acho que dá pra gente dar uma estendida aqui, né? Ó, e o Eliseu Visconde, que eu já apresentei para vocês na outra aula. Então vamos passar rapidamente aqui.
Berthe Morisot conhecia Manet, né? Inclusive, quando eu mostrei os quadros do Manet, tem alguns retratos que ele fez dessa pintora, dela sozinha, dela com ele, né? Dizem que os dois tinham um relacionamento, enfim, não sei dizer se é verdade isso, mas sabe quanto a pintura da Berthe Morisot se parece com a pintura do Manet, não do Monet, do Manet, que era realista, tá? Então, você vê que tem o jogo de cores impressionista, mas é um pouco mais apagado. A pintura dela se assemelha mais à pintura do Manet do que a dos outros pintores, né? Olha lá. Esse quadro aqui lembra muito o estilo de pincelada do Piquenique na Relva, né? A influência clara do Manet. Registro do cotidiano. Olha essa pessoa que está sendo fotografada aqui. Eu procurei esse texto sobre esse quadro, não encontrei nada em canto nenhum, mas ninguém me tira da cabeça de que essa pessoa que está sendo retratada aqui é o Van Gogh. Porque Van Gogh conhecia esse pessoal também, né? O Van Gogh não é impressionista, ele é de uma geração que a gente pode dizer que surgiu pouquinho tempo depois dos impressionistas, mas é quase que contemporâneo, né? Sisley, a gente vê também a dedicação dele em paisagens, como Monet, e ele é inglês, né? E Pissarro, além, você vê que ele tinha uma formação que lembrava um pouco a pintura acadêmica, que ele foi abandonando aos poucos para se tornar impressionista, e como ele era professor de arte acadêmica, ele continuou dando aula nesse estilo novo. Ele passou a ensinar o método impressionista para outras pessoas, né? Dizem que um dos seus alunos foi quem? Van Gogh. Van Gogh teve aulas com Pissarro. Beleza? Ok? Você vê que Pissarro se dedicava muito mais a paisagens também, né? E outros menos conhecidos, como Guillaumin, mas está nítido que isso é impressionista por causa das cores. E esse aqui, nossa, tá tão limpinho, isso aí não é pintura acadêmica, não é realismo? Sim, mas é um realismo diferente. Se você olhar, ó, vermelho e verde, amarelo e violeta, você tem o uso das cores contrastantes, que é típico do impressionismo, para criar um efeito luminoso no quadro, né? Então, esse aqui não tem cara de impressionismo, mas é impressionismo. Basile. E exemplos musicais que a gente já ouviu, que é Fauré e Debussy. Como seria a música impressionista, então? A música impressionista, ela segue essa característica, né? De ser o registro de um momento, né? E esse momento te provocar emoções. Então é uma música que, como vai te provocar emoções, ela tem uma sonoridade romântica. Mas como é que a gente pontua o registro do instante? Como se fosse uma fotografia aqui, uma fotografia ali, uma fotografia ali. A música tem pausas. Então você tem uma frase musical, silêncio. Você tem uma outra frase musical, silêncio. Você tem uma outra frase musical, silêncio. É mais ou menos assim. Frase musical, pausa. Frase musical, pausa. É como se você estivesse caminhando numa paisagem linda e aí você para tirar uma foto aqui. Você está andando numa paisagem linda, você para tirar uma foto ali. Ou então, você está numa festa alegre com seus colegas, etc. Você para e tira uma selfie com um grupo. Aí você caminha para lá, você tira uma foto da mesa. Aí você caminha lá pro fundo e encontra um outro amigo que quer tirar uma foto junto. Então, é o registro do instante que emociona. Enquanto você tinha o registro da realidade no realismo, aqui você ainda vai continuar tendo o registro da realidade, mas a ênfase no impressionismo é o instante. Nenhum instante é igual ao outro.